Fala, meus amigos do NFL, etc. O que está acontecendo? Que bagunça é essa? Que confusão é essa? É isso aí, meus queridos bípedes. Eu estou no comando dessa bagaça aqui hoje, eu e o Wallace. Por quê? Porque o Ticas não está aí. E como já diz a minha mãe, quando o gato sai, os ratos se alvoroçam. Então, como o nosso gato saiu, eu e o Wallace, que somos dois ratos, duas ratazanas, vamos nos alvoroçar aqui, né? Mas a gente não pode bagunçar muito, senão o patrão briga. Então, espera aí que eu vou fazer a leitura correta aqui, né? NFL, etc., número 224, terça-feira, 29 de abril de 2025. Eu sou o Magal, estou no comando dessa desgraça aqui, porque o nosso glorioso Ticas, ele está onde? Ninguém sabe. Eu suponho que ele está no Triângulo das Bermudas, porque ninguém sabe a localização dele. A gente sabe que tem praia, tem mar, né? Mas a gente não sabe, né? Por enquanto a gente só recebe sinais de fumaça de lá, né? Então, quem vai comandar essa nave caótica aqui hoje sou eu, esse que vos fala, Magal. Beijo para vocês e meu amigo, cunhado, jogador, parceiro, brother, o Wallace Matos, o nosso Wally. Diga aí, Wallace, já está recuperado dos seus arroubos do último sábado? Já tem a Fala, sua análise do Magal. draft prontinha? Me fala aí como é que você está. Fala, Magal. Fala, galera ligada no NFL, etc. Eu estou completamente recuperado e, inclusive, já estava no dia seguinte, porque o treino é para isso. Enquanto a galera aí que não conseguiu nem sair de casa, o pessoal ficou meio baleado, e encontrei com gente na segunda-feira que ainda sentiu os efeitos do prolongado rebolamento do último fim de semana. A galera realmente precisa treinar mais, Magal. Então, eu reparei que, além do futebol americano, meus treinamentos diários servem para o rebolation. Infelizmente, não posso dizer o mesmo da minha calça, do terno, que obviamente Verdade. Ela ficou não com aguentou. boleta, ela não aguenta tanta malemonência, né? Toda a bestialidade da minha cintura, e acabou se rasgando completamente nos fundidos. Quem viu, viu. Quem não viu, agora espera a próxima vez. Um beijo para todo mundo que esteve com a gente. Um coraçãozinho e informações de insiders revolucionários nos dizem que Ticas está pela América Central, implantando aí essas cabeças independentes em lugares que são paradisíacos. Então, a gente aguarda aí a próxima, como é que fala? Aventura do nosso Libertador da América. Muito bem, muito bem. Então hoje, né, o nosso tema é a baguncinha do pós-draft. Então vamos falar de algumas escolhas, vamos falar de algumas confusões que rolaram, vamos falar de amor. Hoje também vamos falar de amor aqui, tá? Então, vou começar. Primeiro vou puxar nossa vinheta. Como hoje está tudo bagunçado mesmo, eu vou chamar tudo de debate, etc. Porque eu e o Alisson vamos ficar debatendo aqui e é isso aí que vai ser o programa hoje. Tá? Se semana que vem a gente não estiver mais aqui, vocês já sabem o que aconteceu. Então vamos para o nosso debate, etc. Muito bem, Wallace, muito bem, Wallace. Então, cara, não tem como a gente começar esse episódio de pós-draft sem falar nele, que não foi escolhido na primeira rodada, mas ele é o assunto principal, o nosso querido Shedeur Sanders. Shedeur Sanders. Há alguns meses, o Shedeur Sanders era cotado para sair na primeira rodada, e já tinha, inclusive, reservado o camarote do NFL Draft Night, né? Já estava ali prontinho, champanhe na geladeira, né? Fazendo 1000 vídeos e vou ser sincero, já vou começar confessando uma coisa, Wallace. Eu não sabia que o nível de marmota do Shadow Sanders era o que eu assisti. Aquele armário de bonezinho dele, escrito Legendary, cara, aquilo ali é de um mau gosto, é de uma empáfia que eu fiquei assim, abismado. Eu não conhecia essa faceta da personalidade dele. Mas bom, o fato é que ele já tinha armado toda uma festa, porque ele achou que ele ia sair na primeira rodada, e aí, como muitas vezes acontece, quando chega na véspera, nas horinhas antes do draft, começa a surgir aqueles per sources, aqueles rumores de que talvez não saia,
Aí sempre tem uma fonte anônima, eu adoro, né? Eu não vou criticar o jornalismo hoje, não. Mas eu adoro que sempre tem, assim, uma fonte anônima que não quis identificar, mas que é um alto executivo da liga, disse que só se fala que Shador Sanders não sai na primeira rodada. Não tem nenhum outro assunto. Ah, mas quem é o cara? Ah, ninguém sabe. Saiu. Então a gente nunca sabe se é uma coisa que é plantada, se tem uma agenda por trás. O fato é que Shador Sanders foi mal falado às vésperas do draft e, como nós vimos, ele não saiu na primeira rodada. Ficou ali fazendo carinha de quem tá querendo, carinha de quem tá para jogo, mas ninguém chamava. Me lembrou um pouco, Wallace, a minha experiência nas antigas festas americanas ou hi-fi, que os meninos ficavam do lado, as meninas ficavam do outro, e aí quando tocava Spending My Time, da Roxette, a gente ia dançar junto e nenhuma menina me chamava. Então eu me senti um pouco Shador Sanders, fiquei até empático com ele, dado esse pequeno trauma da minha adolescência. Só que a festa do Shador, Wallace, não foi qualquer coisa, não. Teve um presente de US$ 1 milhão que ele ganhou, uma maleta, né? Breguíssima também, diga-se de passagem, né? E no final das contas, ele saiu muito depois do que se imaginava e saiu para o nosso time do querido Anderson Brown, saiu para o Cleveland Browns. Wallace, me fala aí. O Shadow já estava gastando dinheiro do contrato. Se ele já fez essa festa saindo onde ele saiu, imagina se ele sai no top 10. Acho que ele tinha ficado nu em rede nacional, né? Não, e ainda bem para nossa sanidade mental que isso não ocorreu, né, Magal? Mas agora, falando um pouquinho só sobre as simbologias, imagina se ele resolve eliminar os bonés dos times que não o draftaram. Ele terminaria a primeira rodada sem boné nenhum, para começar. Ia ter que resgatar um boné do lixo lá para poder botar na cabeça. A segunda coisa é que a trilha sonora da festa, porque dava umas aberturazinhas lá na primeira rodada lá, não estava das melhores não, né, Magal? Não era aquela trilha sonora empolgante, era uma trilha sonora meio chué, né? Então já mostra que o Sanders pode fingir muito que tem swag, mas na hora da seleção musical, que é a hora que você vê que a pessoa realmente tem bom gosto, ou pelo menos sabe remexer, não estava bacana o clima, não. E depois da 10ª pick, todo mundo de lá já largou o draft. Já virou as costas pro telão, já foi fazer outra coisa. E foi lindo ver o Ward, a gente sabia que ia sair. Mas foi lindo ver o Giants subir para pegar um QB e não pegar ele. E pegar o Dart, que tem cara do seu amigo que trabalha com TI. O seu amigo que mexe com planilha de Excel, o Dart tem essa cara. Você não precisa imaginar, não precisa nem ver a cara do Dart. Não. Você imagina ali com um mulletzinho e um óculosinho que ele tava. Ele tem uma vibe Anakin Skywalker. Né? Esse é o verdade. estilinho dele, assim, Anakin Skywalker. Se O que me aquilo tudo lá espantou. for revolta interna guardada, ele vai matar até as criancinhas também, igual na. Exato, exato. O que me espantou, Wallace, foi que eu tava doido para finalmente, em pleno ano de 2025, eu poder calar a boca do senhor Anderson Brown, que fica criticando o Giants, falando que o Giants não drafta QB negro. Aí o que o Giants faz? Mantém Ele a drafta um tradição. QB branco. É verdade. Aí ficou difícil defender. Mas nós vamos falar do draft dos nossos times mais para frente. O que eu quero te perguntar agora é o seguinte, Wallace. Dada essa escolha do Shadow Sanders pelo Browns, começou, obviamente, as teorias da conspiração, né? Que o dono do time foi quem mandou, que ele meteu o bedelho. Teve aquela cena que eu achei maravilhosa, coisa de cinema, Absolute Cinema, de quando anunciaram a escolha, a cara de desânimo de todo mundo no draft room do Browns, batendo palma com uma vontade, uma alegria no olhar, assim, de. Dada essa carinha da galera, a sensação que eu tive foi que rolou a telefonada do dono e falou: pega o Sanders. E aí todo mundo se entreolhou e falou: bom, o dono mandou, vamos fazer. Eu tive essa E carinha. fudeu, o dono apareceu. Eu Fudeu, senti o dono isso. apareceu. O que você acha, Wallace? Foi o dono? Foi escolha do coaching staff mesmo? Qual que é a sua leitura sobre isso aí? Ó, a gente não sabe porque o Cleveland Browns é prodígio também fazer cagada, né, o Magal? Estamos falando de dois times aqui, o Giants e o Miami, que fazem cagada sempre,
Mas o Browns também não fica muito atrás, não. A gente já viu aí nos últimos anos uns 8, 9 rebuilds do Browns que deram em nada. Assumiu um dos maiores contratos de QBs da história lá atrás com o camisa 4, né? E aí acabou ganhando um chinelinho, que era um chinelaço, né? Um chinelo gigante. E é isso. Basicamente, o Browns ele é capaz de fazer merda com o dono e com o GM. Então, fica uma bola dividida aí. Mas eu acho também que rolou algum sobrevoo ali. Alguém falou que poderia ser uma boa jogada, principalmente para um time que tem tantas distrações no vestiário quanto o Cleveland Browns, pegar o Sanders para poder ser pelo menos hypado positivamente até a temporada chegar. Vamos lá, a gente vai começar a falar do Sanders nos camps, a gente vai começar a falar do Sanders disputando a titularidade, a gente vai esquecer um pouquinho, a gente e o pessoal dos Estados Unidos, as polêmicas do camisa 4, como é que fala? A fila de denunciantes que ele tem por conta das indecências cometidas no passado. Então a gente vai realmente migrar um pouquinho do extracampo negativo para um dentro de campo que pode ser positivo. Então eu acho que o Browns, no fim das contas, vai ter feito uma jogada de marketing bacana. Eles draftaram bem a primeira pick deles, que é um cara de defesa bom, vai jogar do lado do Myles Garrett, que é o maior contrato de DE aí por enquanto na mesa. Então, acho que o Browns, pesando na balança, tentou atrair para ele alguma agenda positiva até pelo menos a temporada chegar, para poder combater diretamente o mesmo papo. Será que vai ser o Watson titular? O Watson está recuperado das duas rupturas de tendão. O Watson vai voltar a chamar massagista eterna. E aí a gente vai parar um pouquinho de falar nisso. Eu acho que foi uma boa jogada nesse sentido para o Brown. Sem dúvida. Eu ia trazer exatamente esse ponto, porque os canalhas de plantão, os patifes, os biltres, não se resguardaram de tecer comentários maldosos em relação ao QB room dos Giants. Ah, que agora é Tommy DeVito, é Russell Wilson, é Jameis Winston, olha que bagunça. Aí agora o nosso Cleveland Browns, desculpa, mas assim, passou na frente de QB room mais insano, mais famoso se cercar, se cobrir vira circo, se cercar vira hospício, né? Que a gente tem, vou de baixo para cima, tá? Vou de baixo para cima. A gente tem Dylan Gabriel, famoso Ken, ninguém sabe. Kenny Pickett, tá aí, né? Aquele step meia-vida, né? Tá aí. Campeão, ó, tá com anel, levou um anel com para lá. anel. Pois é, o anel, talvez o único, né? Que eles vão ver. Aí o outro também tem anel, Joe Flacco, tá lá o decano, né? O Deshaun Watson, o criminoso, o capivara longa, Sem os dois Aquiles, né? sem os dois Aquiles, e agora o Shadow Sanders. Aí, meus amigos, vocês vão me desculpar, mas olha só. Esse é hoje o QB Room mais nonsense da NFL inteira. Eu diria que talvez da história da liga. Tá? O Giants fica em segundo? Fica, mas é um segundo distante, vamos combinar. Em termos de galhofa, em termos de lesão, em termos de dúvida, fica em segundo lugar. Com esse QB Room aí, Wallace, você acha que o Cleveland Browns pode surpreender ou vai ser pauta mais por NFL, etc., do que para os highlights da temporada? Todo mundo não fica, né, Magal? E vou aproveitar aqui e mandar um abraço pro pessoal do chat aqui. Tem um tal de Thiago que falou justamente isso aí, que Pickett, Flacco, Watson, Gabriel e Sanders, se juntar todos, capaz de não dar meio. Mas vamos lá, vamos por eliminação, digamos, tirado da minha careca. O Joe Flacco é um cara que vai ficar. Independente de quem fique com ele, é um cara que o Cleveland Browns vai querer ter no banco, porque a última run de playoff deles, a última vez que eles apareceram lá no playoff, este cara estava under center, como gostam de dizer os americanos. Então, o Joe Flacco vai ficar.
O Deshaun Watson, eles estão amarrados com ele, a não ser que ele aposente de vez, queira acabar com a chinelagem completa e realmente saia do time, estão agarrados nesse contrato aí, e eu duvido, porque o Watson não é de fazer isso. Ele não tem nem bom caráter fora de campo, imagina não vai ter dentro de campo. E aí vai ficar uma disputa entre Pickett, Gabriel e Sanders para poder saber quem que vai ser o terceiro quarterback desse time. Porque hoje os rosters, né, os elencos têm esse direito de terem 3 quarterbacks e talvez até um quarto para poder manter lá no practice squad. Eu duvido que o Kenny Pickett queira ficar nessa bola dividida com 2 calouros. Provavelmente quem espirra dessa QB1 aí, primeiro é o Kenny Pickett. Ele vai aí aparecer nos primeiros treinos e tal, ver quais são as possibilidades dele. Quando ele vê que Flacco e Watson estão lá dentro e que os 2 calouros aí vão disputar essa terceira vaga, o Kenny Pickett sai do Browns levando o seu próprio anel, né? E aí a gente tem aquela fase que sempre machuca um QB ou outro. O Kenny Pickett é um QB que já entrou em campo na NFL, ele vai ter mercado. Entre Gabriel e Sanders, eu duvido que a galera dispense o Sanders, mas eu torço para que eles tenham um tempo muito ruim. Ele tenha uma chegada na NFL muito tumultuada, porque eu quero ver a reação dele. Eu quero ver o pai dele falar as coisas. Eu quero ver as pessoas tweetar. Eu quero ver um tweet que envelheceu tão mal quanto aquele que o pai do Sanders fez, o Dion, há um ano e pouquinho atrás, perguntando pro cara se ele tinha um filho que ia estar nos top 5 picks do draft da NFL. Não teve. Número 155, meu querido. Vai estar tatuado nas costas do Sanders toda vez que ele aparecer na telinha. Então, eu acredito que aí essa QB1 vai terminar com Flacco, Watson e Sanders para grandes confusões, né? Para o Flacco, na verdade, resolver aposentar de vez. Imagina, você senta lá nessa reunião com um mau caráter tipo Watson e um ego do tamanho do Sanders. E não tem garantias que você, Flacco, vai ser titular. Eu pego minha malinha e vou embora, cara, e decido aposentar nessa hora. Cara, o Flaco tá se configurando aí como a Patrícia Poeta da NFL. Quando você precisa de um substituto, de alguém para para tocar um programa que ninguém tá pegando, que a apresentadora tá doente, bota ele, assim, né? Talvez ele vá criar uma nova categoria de QB na NFL, que é o QB velho que vem para tapar um buraquinho, né? É verdade. Deixa eu continuar nos abraços aqui, ó. Fernando Pedrotti, nosso Ticketmaster, chegou por aqui. Tá aqui o Rushen Talmag, nosso também torcedor do Ravens. Vitor Leme, um abraço para você, Vitor. Del Papadex, um beijo pro meu Arthurito. Fabiano Bispo tá por aqui também. Tá aqui o Rodrigo, Thiago. Esse Thiago aqui não me é estranho, mas assim, eu realmente não tô reconhecendo. Pablo Bira perguntou se mais uma calça rasgada. Sim, mais uma calça rasgada. Ele que começou os trabalhos lá, onde a gente estava, mas ele não conseguiu completar. Eu completei o fundilho inteiro, Bira. Eu consegui rasgar, foi tudo. O Washington Ferreira está por aqui também, falando que é edição de colecionador. Maestro Diego, um grande abraço. Felipe Bertelli, vou avisar a próxima vez em Belo Horizonte. Não quero desculpas do senhor e da Tereza Bernardes, hein? O Escolástico foi o primeirão por aqui. Vou aproveitar aqui, Wallace, falar também da galera do Instagram, né? Temos também o Sérgio Nogueira, o doutor Alberto, urologista. O que o urologista veio fazer aqui? Eu tô com medo. Eu já tô com 43. Calma, doutor Alberto. Tá chegando a minha vez ainda. Calma. Aliás, doutor Adalberto, foi mal. Tá? Aí o oculista também precisa. Doutor Adalberto, Sérgio Nogueira, Eduardo Tolentino, Eric Malhão, Manuel Oliveira. E entrou agora aqui o Thiago, o Wallace, é tipo a Beyoncé, a Cher, é só um nome, entendeu? Thiago. É você, Thiago. Pronto. É igual o Alexandre. Né? E o Gabriel Varela também, grande torcedor do Chargers, tá aqui. Rushem, calma que nós vamos falar nós vamos falar de mais treta ainda. Segura aí, tá? Fique tranquilo. Agora, quer dizer, nem estamos encerrando a editoria Shadow Sanders, que nós vamos falar dele ainda hoje, mas vamos falar do outro, né? Do Cam Ward, que até há um tempo atrás, uns meses atrás,
ficava ali meio na dúvida, a galera falava bem, tinha gente que falava que não era isso tudo. No final das contas, ele foi a princesinha do baile, todo mundo brigando por ele, querendo ver quem ia ficar com ele, e no final das contas caiu no colo do nosso Titans, né? Wallace, o que você achou desse movimento aí? Você acha que faz sentido? Você acha que ele pode ser pode ter uma vibe Jaden Daniels lá? Ou não? Vai ser só mais um bustzinho que cai, um garoto bom que caiu no time ruim e vai ter que roer o osso aí? Então, é aquela sempre aquela dúvida do first pick, né, cara? Você quer ser valorizado, você quer ser o prospecto mais, digamos, desejado num draft sempre, só que você não quer ir para um time que esteja completamente esfacelado, e aí o problema é esse. O Titans está esfacelado e vai demorar pelo menos umas 2 temporadas para poder alinhar os chakras lá pelo Tennessee e conseguir fazer algo parecido com o time, né? Antigamente o Titans tinha uma grande defesa, uma defesa muito sólida, e um ataque que contava com um alienígena que era o Derrick Henry. Então, se você fosse um QB caindo nesse ataque aí, você pelo menos sabia que o seu jogo corrido estava estabelecido. E aí você podia tentar fantasiar com mais coisas. Dessa vez não dá. Não dá para contar com o jogo corrido. A OL é realmente de lascar. E pelo visto, né, que a gente viu o seu Will Levis jogar na temporada passada, muitas das tentativas deles para profundidade, muita coisa que ele tentou salvar, e a gente viu ele lançar interceptações inexplicáveis, era porque ele não tinha muito tempo para poder pensar com a bola, a OL realmente não segurava ninguém. Então, esse é um cenário temeroso para um quarterback calouro, que precisa entrar no ritmo da NFL, que é completamente diferente, a gente sempre fala por aqui. Ou seja, o seu Ward, tomara que o seu Ward tenha uma grande academia em casa, porque ele vai precisar engrossar a carcaça para poder tentar sobreviver esse primeiro ano de NFL. Sobrevivendo, ele tem chance de ser esse quarterback para poder levar a franquia um pouco mais à frente a um rebuild, mas precisa segurar uns 2, 3 anos aí. Eu gosto dele. Eu inclusive, queria ele no Giants. Queria que o Giants tivesse feito algum esforço aí. O meu GM podia parar de comer sanduíche e se mexer, né? Ou pelo menos escutar o filho adolescente dele, que parece que entende mais. Mas eu gostei. Eu gosto do Kemore. Eu acho que talvez seja uma comparação com os outros, né? Principalmente com o Shadow Sanders, né? E aí só o fato dele ser um cara humilde, que não é um palhaço ambulante, já conta a favor dele. Mas eu gosto dele. Eu acho que ele vai dar uma ralada lá nos Titans, porque como você falou, o cenário é muito pior, né? Muito pior, não tem nem comparação. Mas ainda assim, eu acho que ele vai conseguir fazer alguma coisa de bom, né? Muito bem. E o último ponto aqui que eu queria trazer quer dizer, ainda não é o último, né? Mas o último ponto dessa parte aqui é a confusãozinha que passou um pouco despercebida lá nos Chiefs, né? O que os Chiefs fizeram? Eles draftaram o Josh Simmons logo na primeira rodada, e aí ficou aquele climinha meio pesado em relação ao Jawan Taylor, né? Que ele já vinha, ele tem um salário que é pesado para, né, desculpa o trocadilho aí, um salário pesado para um cara da OL. As atuações dele não estavam assim de tão alto nível, pelo menos não tão compatíveis com o salário. E aí seu time vai lá e não só drafta um cara na primeira rodada, como um cara que, inclusive, vamos ser honestos aqui, né, Wallace? E me corrija se eu estiver errado. Caiu no colo dos Chiefs também porque teve uma lesão, né, no joelho. E aí, por conta dessa lesão no joelho, ficou ali, talvez, criou pulgas atrás da orelha de alguns GMs e acabou caindo no colo dos Chiefs aí. Aí, primeira pergunta, você acha que tá um climinha gostoso lá ou isso é só intriga da oposição? E segundo, você acha que apesar dele ter essa lesão no joelho, é um cara que pode fazer uma diferença e proteger o Mahomes, que vamos combinar, deveria ser a prioridade número 1 de qualquer pessoa gerenciando os Chiefs, né? Sabe? Vamos jogar sem safety? Vamos jogar sem safety, mas vamos proteger o Mahomes, né? Você acha que ele é um cara que vai ajudar nessa proteção do Mahomes ou essa lesão no joelho aí pode complicar?
O Chiefs está apavorado com as próprias lesões, né? Eles tiveram bastante problema com lesão na linha nessa última temporada e acham que, obviamente, essa é uma conclusão lógica, né? Que por conta desse tipo de sequência de lesionados, não tiveram tanta proteção assim para o Mahomes. Quando no final das contas mesmo, foi por não conseguir nem estabelecer um pouco do jogo corrido. Tudo bem que o bandido do Hunt foi para o finalzinho da temporada por lá e até melhorou um pouco, mas digamos que a contusão do Pacheco prejudicou bem o Chiefs na temporada, né? Que mesmo com um pouco mais de proteção da OL, os outros running backs não conseguiram fazer rodar tanto o backfield lá do Chiefs. Eles podem estar com esse erro de análise, mas eu gostei, porque aí você coloca um gordinho contra o outro, e os gordinhos da OL disputando as coisas é sempre legal de ver. Você já teve a oportunidade, como eu, de ver os gordinhos da OL, por exemplo, disputar o último pedaço de frango no self-service, né? Então, é mais ou menos isso aí. A vaga no time é o último pedaço de frango. E um gordinho não quer deixar para o outro. Agora, realmente, a contusão, saindo do college, ela carrega um pouco mais de preocupação, principalmente para quem joga ali na linha. Porque, vamos lembrar, quem vem de universidades mais pesadas, assim, como é Alabama, né, de linha ofensiva, o próprio Nick Saban aconselhava os jogadores a jogarem já de aparelhos nas duas pernas, né, nos dois joelhos, por exemplo, para não forçarem tanto, porque o joelho do OL é muito exigido por conta do peso do jogador e por conta do arranque e da parada que ele tem que ter, porque ele tem que arrancar aquele corpo de 130 quilos musculoso e parar um defensive line, que geralmente vem para ele com seus 120, 110 quilos também na velocidade. Então, por isso que tem muita lesão de joelho e tornozelo, os gordinhos da OL. E é uma posição que está sempre suscetível a esse tipo de lesão. E no último ano de faculdade dá uma pesada assim. Agora, o Chiefs está tentando justamente fazer essa sequência, né? Não ter um titular destacado com o seu reserva muito longe da sua qualidade. Agora, a disputa ali vai ficar no refeitório, um vai jogar comida no outro, quer dizer, não vai jogar comida no outro. Né? A disputa de OL é ao contrário, né? Você não joga, você não desperdiça comida. Você joga o prato vazio, você faz alguma coisa desse sentido. O ossinho, né? Exatamente. Eu sempre fico meio cabreiro com os Chiefs, porque às vezes parece que eles estão fazendo besteira e não fazem. É, E sabe, tem algumas movimentações que eles fazem, não só em draft, mas em free agency, ao longo da temporada, nas janelas de troca aí, que às vezes a gente olha e fala assim, pô, mas que ideia estapafúrdia. Aí o maluco entra para jogar lá e joga. Né? Ou se livra de algum jogador, né? Como por exemplo, apesar que na época o Juju já estava bem criticado, né? Mas o Juju chegou muito hypado, saiu do Chiefs também, depois voltou para o Chiefs de novo, né? Então eu não sei, o Chiefs para mim é uma grande incógnita quando se fala de tomadas de decisão de personnel, né? Mas muito bem. e é um tipo que todo mundo quer ir para lá, né, Magal? Então, assim, Pois eles podem é, contar com a free agency mais pesada do que o próprio draft, né? isso tem Eles um não nome, né, desenvolvem Wallace? tantos jogadores. É o employer branding. Ó, oh, caraca. Oh, que O que, isso, que é isso? É a marca empregadora. A marca empregadora do Chiefs é muito forte. Quando você fala, quer vir jogar no Chiefs? É um salário mínimo e vale transporte. O cara topa, na hora. Agora, quer jogar no Panthers? Desculpa aí, Andrew Zanforlin. Quer jogar no Panthers? Salário alto? O cara não quer, às vezes não quer. Então, de fato, o Chiefs leva essa vantagem, né? Muito bem, Wallace. Agora eu vou puxar outra vinheta aqui, porque hoje é isso aí, gente. Hoje é essa bagunça, tá? Eu vou puxar a vinheta aqui do draft, etc., para a gente poder dar uma passada geral. Eu não gosto dessa análise, mas só para a gente dar uma passada geral de como é que foram os melhores e piores times aí, olhando para o draft de uma maneira geral. Quem fez as melhores escolhas, quem fez as piores escolhas, quem mandou bem, quem mandou mal. E já para dar um spoiler, o Dallas Cowboys sempre manda mal, porque eu estou no comando aqui. Muito bem, senhor Wallace, muito bem. Então vamos falar agora de como foram os times de uma maneira geral. Vamos dar uma passada rápida, tá, gente? Não vamos ficar entrando em detalhe aqui não, porque vamos combinar, né?
Quem quer saber do Arizona Cardinals? Ninguém. Então, pô, né? Vamos dar uma passada aqui nos times que de fato interessam, tá? Já falando do Arizona Cardinals, por incrível que pareça, muitos dos rankings, né, que pontuam, né, que dão os grades do draft, colocaram o Arizona Cardinals como um dos times que fez um bom draft, né? Mas eu acho isso discutível. O que você acha, Wallace? Não, o Carlos fez a tática que quando a gente está draftando no Fantasy é o best available. Eles pegaram pro que eles estavam precisando, né? O melhor jogador disponível sempre na vez deles do draft. E aí isso dá uma subida em todas as avaliações. Porque o analista, ele faz lá o famoso mock draft dele lá, e ele habitualmente vai pegando porque ele não tem responsabilidade nenhuma, né? Ele não é GM do time e tal, então ele vai pegando os caras que estão disponíveis, que são os melhores para as posições. Mas diz muito também do que precisa o Cardinals, né? Tava precisando muito em todas as posições, aí é mais fácil draftar, assim. Se você pode pegar tudo. Pois é, uma coisa que eu gostei, a gente falou que não ia falar do Cardinals, está falando, né? Tá A falando. incoerência em pessoa. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: o Cardinals escolheu um corner que não correu o tiro de 40 jardas. É verdade, Eu, verdade. eu Ele achei isso de um pontuou. primor. Assim, de um primor. Como é que você Mas escolhe um aí, corner que não correu 40 jardas? aí é aquela Porra. coisa, ele tá 40 jardas a menos do que o outro que correu, cara. Ele não gastou um tiro de 40 jardas que ele pode gastar no início da temporada, por exemplo. Mas é nesse nível que os caras estão falando, não gasta não, porque não sabe o que o maluco vai trazer. Então o Arizona Cardinals, desculpa aí os analistas, né, mas porra, eu acho difícil, né? Outro time que também ficou alto aí na análise dos especialistas, né, foi o Buffalo Bills. Mas o Buffalo Bills, vamos combinar, né, não é um time que drafta mal historicamente, né? Muito pelo contrário. É um time que costuma fazer um bom trabalho, tem uma boa gestão de uma maneira geral, né? O que eu vi que foi muito criticado foi a escolha de segundo round, né? Que eles trouxeram um DL lá, o TJ Sanders. Falaram aquele famoso erro de fantasy, de pessoa que joga pela primeira vez, né? Não é que você escolheu mal, mas você escolheu cedo. Falaram que esse cara poderia sair em rodadas mais para trás, né? Mas de uma maneira geral, a primeira escolha dos Bills foi um corner, né? O Maxwell Hairston. E pelo que eu andei lendo, parece que foi uma boa escolha. Parece que ele é um bom corner, veio bem avaliado, então acho que o Buffalo Bills também. E vamos combinar, né? Era uma área que o Buffalo Bills andou sofrendo, né? No ano passado teve alguns jogos que o Buffalo Bills teve dificuldade para segurar o ataque aéreo de alguns times, né? E isso atrapalhou o jogo do Bills como um todo. Então acho que foi uma boa escolha. O que você achou aí, Wallace, do Bills no draft? Então, a gente fica muito decepcionado quando o Bills consegue manter uma consistência e melhorar um pouco o setor que eles mais perderam gente e estavam precisando, né? Como rival de divisão direta, eu queria que eles tivessem feito mais picks dessas altas, gente que podia pegar lá atrás, ou até deixar para free agents, e deixassem passar alguns prospectos mais bacanas. Infelizmente, o front office do Bills trabalha bem e parece que tem gente que entende de futebol americano, ao contrário de uns times e outros. Pois é, eu não ia falar deles, tá? Mas eu vou falar porque eu gosto de meter o pau. O Dallas Cowboys, né, foi considerado aí por alguns analistas com uma nota B, alguns deram B+, outros deram B-. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que eu achei que o Dallas Cowboys ia atrás de algum wide, porque eles ano passado apostaram as fichas praticamente no Sid Lamb, né, e que foi meio claudicante, né? Alguns jogos não jogou bem, então eu achei que o Cowboys ia seco em wide receiver no, pelo menos, talvez no segundo ou terceiro round. E não, simplesmente não. Não foram atrás de wide receiver, não sei se eles vão na free agency, mas o fato é que seria interessante você ter trazido alguém para pelo menos dar uma balanceada ali em relação ao Sid Lamb, né? O que você achou, Wallace, dessa desgraça desse Dallas Cowboys?
Eu também fiquei surpreso de o Dallas Cowboys não arrumar uma solução para contrabalancear ali o Sid Lamb, porque realmente assim, tudo bem, vamos combinar que com o Dak Prescott, por exemplo, ele já não estava muito ok. Assim que acabou a temporada do Dak Prescott, o Sid Lamb ficou órfão, né? Pelo Dallas, e não dava para fazer muito mais do que salvar algumas bolas. Mas mesmo assim, ele não conseguiu ter o impacto que ele deveria ter para um quarterback menos experiente, menos rodado, menos acostumado no Cowboys no resto da temporada. Agora, é o seguinte, com o contrato já renovado, contrato novo na mão, estrelão e tal, o Lembre vai cada vez mais ser esse cara, digamos, única arma no ataque. Tem muito pouco jogo corrido lá por Dallas e tem muito pouca alternativa para lançar a bola, a não ser o Sid Lamb. Ou seja, o que mostra que Dallas foi mal no draft. Vamos ver como é que vai ser essa free agency aí, que agora tem um períodozinho entre o início da temporada, né? Vamos ver se eles buscam alguém por aí. Verdade, Quer verdade. levar o Rio, não? O Rio tá para negócio aí. Né? Agora vocês não querem, né? Não. Muito bem. Um time que foi muito bem avaliado foi o nosso querido Jacksonville Jaguars, que fez um movimento assim, cara, um movimento movimentado para poder pegar o Travis Hunter na segunda posição. Não, aí subiu, aí a gente falou, nossa senhora, e aí, o que o Jaguars vai arrumar e tal? Até o finalzinho da primeira noite do draft, tinha sido a única troca, né, pra cima. E aí? O que eles vão arrumar? Não, eles foram no óbvio. Pois é, mas eu acho que no caso do Jacksonville Jaguars, a situação é um pouco melhor, assim, né? Porque alô Anderson Brown já vai começar a reclamar de uma vez, mas eles têm um QB que não é um cara completamente bizonho, né? Assim, É. teve fases ruins, mas teve bons jogos. A gente já sabe que aquela hype lá do college acabou, né? Aquilo ali não se concretizou e é isso aí, ok, né? Ele tá até parecendo um pouco mais feio agora. Mas o fato é de que eu acho que esse movimento de ir para cima do Travis Hunter é o que eu espero que um time na posição do Jacksonville Jaguars faça. Porque assim, olha, na situação que você tá, você tem que ser ousado. Você tem que ir para as cabeças, entendeu? Claro, algumas pessoas falaram que foi muito caro. Foi muito cara essa subida. Só que, amigo, o draft, a gente não sabe o que vai acontecer. É caro agora, que a gente não sabe o que o Travis Hunter vai fazer. Mas se a gente tiver um efeito Jaden Daniels aí e o cara no primeiro ano brilhar, não vou dizer de levar o time para playoff, que aí né, é demais, mas de fazer bons jogos, de dar aquele respiro para o torcedor de Jacksonville. Aí você vai dizer que o movimento não foi bem feito? Foi, pô, foi um movimento bem feito. Então, eu entendo as críticas ao movimento do Jacksonville Jaguars, mas eu não acho que foi um movimento ruim, não. Acho que é o que tinha que ser feito mesmo, entendeu? Gastar, ir atrás do cara. E aí, opinião minha, se a gente for olhar no geral, no âmbito geral, eu acho o Travis Hunter a melhor escolha de primeira rodada. Ah, Na minha humilde opinião, assim. Mas qual que é a melhor escolha? mas Pensando para jogar de quê? não, pensando no genérico. Pensando no É. genérico. Tô pensando, mas eu preciso de QB, eu preciso disso. Não tô falando disso. Tô falando assim, você só pode escolher um cara que é uma boa escolha. Eu iria no Travis Hunter. Apesar dessa marmotinha dele de eu vou jogar de quê? Mas é um cara que isso aí você resolve, né? Você chama o cara no É training aquele camp e negócio, fala assim, amigão, você vai jogar aqui. Não, escolhe mas é aí. que você vai jogar aqui. Não, se tem um time Beleza? que pode dar Acabou. oportunidade para ele jogar dos dois lados, o Jacksonville é um deles. Porque É, uma hora da temporada vai ficar uma bagunça, ou na defesa ou no ataque. E não aí vai ele vai ter aguentar, uma né? oportunidade. Mas ele não vai aguentar a temporada inteira, eu tenho certeza. Eu cravo aqui para vocês. Ele não vai jogar a temporada inteira dos dois lados da bola. Agora, vamos lá. É melhor jogar de wide receiver no Jacksonville Jaguars. Porque tem o Christian Kirk lá. Só. Exato. Acabou. O resto,
para receber bola, não tem lá. A disputa é mais fácil, né? É mais fácil. E aí, vamos lá, mesmo que ele não tenha hoje o corpo, já falei isso aqui com vocês da outra vez, né, no outro programa, ele para mim hoje não tem o corpo para jogar de wide receiver como ele quer jogar na NFL. Hoje ele é um ótimo cornerback, para fazer história. Hoje ele é um cara que tem todas as ferramentas para ser um cornerback histórico, né, na NFL. E aí ele ganha 1/3 do que ele ganharia sendo um wide receiver meia boca. Então, acho que essa hora o dinheiro vai falar mais alto. Ele vai ser escalado no ataque. E aí, ainda tem isso, né, cara? Ainda tem o dinheiro. Pacote específico Isso e tal. É danado. Ele joga na defesa. Né? Não tem Isso jeito. É danado. Não, eu vou ser muito sincero. O cara bota lá, Magal, o contrato de calouro na frente dele. Pá. De um e de outro. Chora. Não adianta. A hora que você vê a onça na frente ali, ó. Então, perdão, o segundo contrato, né? Porque o primeiro contrato é tranquilo, mas o de wide receiver, ele vai olhando os caras lá. O próprio Christian Kirk, né, que inflacionou o mercado, saiu todo mundo ganhando zilhões de dólares depois que ele virou. E a troco de quê? A troco de nada, né? Zero, a temporada pífia do ano passado. Exatamente. Muito bem. Agora vamos falar do queridão da galera, né? Fernando Pedrotti, Tropeirão, Bira, Batata, né? Toda essa galerinha aí, os patriotas, né? O New England Patriots selecionou na primeira rodada o Campbell, né? Muito bem falado, inclusive, né? Foi uma escolha de primeira rodada que foi muito elogiada, pelo menos até onde eu li. Mas, segundo os analistas, não foi a melhor escolha do draft. Para eles, a melhor escolha do draft foi no terceiro round com o Kyle Williams, né? Um wide receiver que dizem, que eu não sei, porque eu não vejo tape de college, dizem que é um wide receiver que impressionou as pessoas na sua carreira na universidade. Principalmente dizem, e se ele realmente tem isso, eu acho que é do caralho, fala que ele tem uma grande separação, que ele é muito bom de fazer separação com o corner. Se realmente ele for bom, cara, nesses times que a gente vê aí, que não conseguem acertar a posição de corner de jeito nenhum, considerando o adicional de que corners que eram muito bons estão começando a dar sinais da idade, alô, Jalen Ramsey, se o cara realmente consegue criar separação, ele tá novinho, ele não tem históricos de lesão muito complicados, né? É um cara que realmente, para o terceiro round, a puta de uma escolha, né? Claro, a galera do Patriots já tá falando que, porra, né? A dinastia voltou. Mas a gente ainda precisa saber. Uma coisa que me chamou a atenção no draft dos Patriots também foi a questão da OL, que eu achei que eles iam investir um pouco mais. Eles pegaram, vamos combinar, até onde eu sei, né? Um cara meio desconhecido que foi o Jared Wilson, né? E para a posição de center. Isso, O que e você que é uma achou posição do que você não Patriots entra aí, assim. Wallace? É uma posição de center, você não entra assim. A não ser que você venha de outro time, já experiente, com vários snaps na NFL, provavelmente você entra como titular, como foi o Brewer no Miami Dolphins, por exemplo. Agora, vamos lá. Se a OL não segurar, não tem tempo do Drake May achar o Williams lá na separação. Ele pode criar o quanto de separação for. Ele não vai dar tempo do quarterback chegar por lá. Então a gente vai, no ataque da NFL, a gente vai resolvendo esses problemas numa escadinha. A primeira é OL, depois você vai na precisão do QB. O Drake May parece que é um cara que pode conduzir esse time a uma nova. A se tornar contender de novo. Não vou falar que uma nova dinastia, senão o pessoal vai pirando aqui. Porque quando a gente fala de Patriots, o chat fica doido aqui. Ó. Tirando o Carlos Miller, que falou que chegou um pouco atrasado para prestigiar os amigos, o Pablo Bia já falou que aí sim, Gol Pets, lá vem a nova dinastia. O Gabriel Varela falou que não vai dar em nada, que é torcedor do Chargers. Então é isso, a galera vai movimentando aqui. Mas eu achei realmente que o Patriots iria para o OL, iria mirar OLs, né? E tal. Mas que o Patriots precisava de wide receiver, precisava. Vamos combinar que o Drake May tinha muito poucas armas satisfatórias. Agora, uma coisa é você criar separação no college contra o seu amigo vendedor de seguro, seu outro que vai vender donuts na franquia do Dunkin' Donuts na próxima temporada. Agora, criar
contra corners profissionais na NFL, por mais que eles estejam, digamos, essa posição esteja com dificuldade, por mais que eles estejam velhos, como Ramsey, né, que nós já vamos mandar embora, graças a Deus. Graças a Deus não, mentira, agradecendo ao serviço do Ramsey, mas outra coisa é você chegar na NFL fazendo isso. Exatamente. Dificilmente um wide receiver calouro, a não ser que seja um cara igual o Ja'Marr Chase, talentos geracionais, são muito raros na posição, até porque o cara tem que aprender numa árvore, meu querido, que se tem uma posição que, além do quarterback, tem que estudar todo o jogo, e principalmente a fase do ataque do jogo completa, é o wide receiver, que tem que aprender várias rotas diferentes, que ele fazia umas 3 ou 4 e contava com físico no college. Na NFL não tem jeito, você tem que saber pelo menos 9 rotas e cumpri-las com precisão, senão seu QB vai te xingar. Muito bem. Wallace, pingou, hein? Pingou o pick setter aqui. Aí, ó. Viu? E uma pergunta que eu acho que a gente já sabe a resposta. Mas eu não conheço aqui a pessoa, né? O senhor Tiago Fernando Prazeres mandou aqui essa pergunta. O senhor Tiago perguntou: quem dançou mais? Travis Hunter no evento do draft quinta ou a dupla Wally Magal numa festa em Juiz de Fora no sábado? Wallace, essa eu deixo para você responder. Olha só, o Travis Hunter pode até ter tido um pouco mais de holofotes para cima dele, mas eu duvido que ele tenha chegado na malemolência dessa dupla aqui na pista de dança. Né? O senhor Thiago está falando aqui que é tão fofo, torcedor do Patriots, que ganhava tudo até uns anos atrás, agora comemorar grande draft. E o Bira está me provocando aqui, falando que, segundo ele, é chinelada nos golfinhos, chora Dolphins e que rasgaremos calças. Calma, Bira. Calça não tem problema, não. Calma, Bira. Calma. Muito bem. Vamos falar agora um pouco do Philadelphia Eagles. Alô, Felipe Bertelli, Tereza Bernard. Olha, outras pessoas que eu conheci não, né? Que eu reencontrei. Né, Felipe, Tereza. Um abração para vocês aí, gentes finíssimas. Reforçando a união de Eagles, né? Mas o que eu gostei do Philadelphia Eagles? Eu gostei que o Philadelphia Eagles foi direto ao ponto. Qual que foi um problema no ano passado? Defesa. O que o Philadelphia Eagles fez? Primeira rodada defesa, segunda rodada defesa, terceira rodada defesa, quarta rodada defesa. Eu achei que eles iam draftar só gente da defesa. Sendo bem honesto. Mas não. Depois eles foram lá na quinta ou sexta rodada. Deixa eu olhar aqui. Na sexta. Quinta? Não, a quinta foi defesa também. Quinta foi defesa também. Na sexta rodada, eles trouxeram um QB. Ou foi assim. Maravilhoso. Mas gostei. Por quê? Porque eu acho que a função do draft é exatamente essa. Exatamente. Né? E vamos combinar. Essas 5 você escolhas adereçar, endereçar. Aportuguesamento desnecessário, já que você tem a palavra endereçar. Mas assim, você adereçar exatamente os problemas que você teve na temporada anterior. E um jogador que foi muito bem elogiado aí como escolha foi o safety que eles pegaram no segundo round aí, o Andrew Mukuba, excelente sobrenome também. Belo nome. Né? Mas agora, esse quarterback aí, Kyle McCord, esse aí eu nunca ouvi falar. Para mim, veio lá da fábrica de QB genérico. Né? Tem no draft ali, tem uma linha que você traça, né? Partiu do terceiro round para frente, né? Esse ano não, porque a gente ficou esperando o Shadou Sanders sair. Você não conhece mais ninguém, né? Assim, depois da pick 10 da primeira rodada, você só ouviu falar dos caras. Passou do primeiro round, só quem acompanha college. Passou do terceiro, ele já está na invenção de nome e tal. Esse ano, o Shadou Sanders, ele quebrou essa magia. Porque a gente ficava esperando ele sair, ele foi sair lá no quinto round. É verdade, muito bem. Vamos pegar agora os últimos 3 times aqui, tá? Para agradar a galera aí do NFL Etc. Diretoria. Você que não está no grupo do NFL Etc. Diretoria, gente,
NFL, apoia-se barra NFL, etc. Pelo amor de Deus, gente. Porra, o preço de um lanche. Você tá nesse grupo, pô, discutir, cara, assuntos de uma aleatoriedade que é inimaginável, pô. Se discute É verdade. futebol, cinema, ciência, vida após a morte, Alfaiataria agora, na calça. alfaiataria, né? As pessoas falando aí sobre o que é serzir uma calça. Então, cara, Exato. vem pro grupo, gente. É menos do que um lanche. Aliás, no evento foi servido tilápia, né? Um beijo pro pessoal da tilápia aí, ó. Eu acho que nesse evento o fato de ser servido tilápia foi algo feito de maneira intencional Foi uma para provocação criar direta. uma provocação direta a algumas das pessoas que estavam presentes no evento. E Exatamente. Não ainda tem mais que a nada a ver com o tilápia Max Verstappen, tá, gente? e ainda mais Também que a se discute tilápia foi Fórmula na 1. entrada, né? É Então verdade. era chegava e toma essa tilápia na sua cara. Então parabéns aí para os organizadores do evento que tiveram esse toque provocativo. Então muito bem. Vamos falar aqui do São Francisco 49ers, então, né, que claramente estão reconstruindo a defesa aí, já sabendo que o senhor Nick Bosa, beijos, vai com Deus. Isso que eu ia Né? falar, te perguntar, Magal. Pergunte. Você sendo o Nick Bolsa, assistindo o draft, quer dizer, se é que ele sabe ligar a televisão na casa dele, por algum motivo, você estaria satisfeito com as peças draftadas pelo San Francisco 49ers ou você acha que o pessoal está meio que te mostrando na porta da rua como serventia da casa? Olha, sinceramente, eu acho que ele deveria ir pleitear um cargo público, né? Já que ele está tão alinhado aí, né, com o serviço público. Mas se ele não percebe que a carreira dele já passou do ápice, ele é burro. Ou está sendo mal orientado. A carreira dele já, sabe, a montanha russa? Então, já passou do topo já, filho. Então, assim, eu acho natural. Eu acho natural. O Nick Bosa, na minha visão, a preocupação dele tem que ser assim, descolar aquele contratinho para fazer o último pé de meia. Já fez um bom pé de meia lá no 49ers, agora arrumar aquele contratinho para fazer o último pé de meiazinho, só para dar aquela extravagância e passa a régua. Né? Mas, falando especificamente do draft, né, eles pegaram o Michael Williams, né, no primeiro round, né? Depois pegaram defensive Aliás, tackles. tem sempre o Michael Williams. Não sei Tem. se pode ser OL, DT, um wide receiver. Tem sempre o Michael Williams. Sempre tem. Sempre tem. Não, e eles foram pegando, né? Até no quarto round estavam pegando defensive tackle. Então eu gostei, eu acho que é o trabalho que precisa ser feito. Não sei se vai dar alguma coisa, mas uma das coisas que o São Francisco precisava fazer é remontar a defesa, né? Então, nesse ponto eu gostei. Vamos finalizar. Finalizar não. Esse é o penúltimo. Vamos falar do Seattle Seahawks, nosso querido Flávio Lelinho, Lelinho Turismo. né? Quem que eles pegaram na primeira? Ah, não. Antes de eu falar da primeira rodada, eu quero falar do Jalen Milroe. Quero que você me diga, Wallace. Gostou da escolha? Não gostou? Acha que é bust? O que você acha desse QB aí? O nome dele eu gosto. Jalen Milroe. Parece nome de É, QB dos anos 70, assim. então, o pessoal que tá comparando ele com o Lamar Jackson, né? Aí não, né? Aí Tal. não. Eu acho que chegar na NFL com essas comparações já é muito pesado pro garoto, né? Assim, pô, é um cara que jogou, foi líder onde atuou, é o cara que levou o jogo dele a um patamar maior no college e tal, mas é aquilo, cara. Eu falei igual o DTR. Eu acho que o Miro jogando, ele parece muito com o Dorian Thompson-Robinson no sentido de ter a corrida não como uma arma a surpreender, ou até mesmo o Lamar Jackson, ou como último recurso de uma jogada que não deu para fazer nada. De pensar na corrida sempre como uma primeira opção, ao invés de lançar a bola, de desenhar jogadas para que ele corra sempre, e aí no college isso é mais fácil do que na NFL. Vamos lá. No college, você tem defensores que estão menos acostumados com variações de OL, que não enxergam um pull, por exemplo, saindo de um lado para o outro, que não veem que
a jogada é toda feita para o quarterback sair do pocket. Na NFL, tem sempre um cara de spy, tem sempre um linebacker que é de responsabilidade dele seguir o QB, que não seja, aliás, que seja enganar o QB também, de que, vou te seguir e não segue. Então, as defesas são mais complicadas. E para um quarterback que tem nas pernas sua principal característica, entrar em uma equipe para poder desenvolver seu jogo já a partir dessa corrida é sempre mais complicado. Vamos lembrar que o Russell Wilson já foi esse jogador lá atrás e que foi se reinventando para poder jogar um pouco mais, sendo um pocket passer e sendo um cara mais fixo ali nos lançamentos. Mas nada impede do Murrow virar esse jogador. Agora, não dá para poder ele assumir para si essa pecha de novo Lamar. Eu acho que é difícil. Eu também acho que não. E eu gostei deles terem pego um tight end. Acho que, pensando que o Sam Darnold é o seu QB, eu acho que é uma boa escolha, assim, de você ter um cara. E parece que o cara é bom. Eu só vi o highlights, grande, pra ser né? honesto. É grande. Pois é, grande. Pelo Parece menos bloquear ele vai conseguir, né? Pois é, para bloquear ele vai servir, né? Muito bem. Então vamos finalizar agora, Wallace, falando rapidamente aqui, porque a gente já falou um pouco, sobre o Cleveland Browns, só para não deixar o Anderson Brown muito chateado. O que você achou do draft do Cleveland Browns? Eu vou fazer só um comentário. Se eu fosse o Cleveland Browns, eu teria ido de Travis Hunter. Para mim, estava com a faca e o queijo na mão. Eu teria ido de Travis Hunter. Dito isso, sua análise. Isso que eu ia falar. Eu achei só que deu mole de não ter pego o Hunter, mas é aquilo também. Foi certo numa posição que precisava adereçar, de novo, endereçar, que é um defensive end para poder ter uma dupla ali com o Myles Garrett. Tudo bem que o Garrett já não é aquela coisa, né, aquela portentosa e tal, mas é o Myles Garrett. Então ele impõe respeito, ele torna as atenções da linha ofensiva para o lado dele. E se você drafta um talento para o outro lado, você vai conseguir chegar no QB mais vezes, pressionar o QB mais vezes, e isso vai te dar mais retornos de bola, nem que seja para poder o Watson não conseguir fazer nada, o Shadow Sanders não fazer nada, e o Joe Flacco decidir aposentar. Mas é isso. Assim, pelo menos no lado defensivo da bola, o Cleveland garantiu um talento ali na linha defensiva que vai contrabalancear o seu principal jogador, que é o Myles Garrett, e vai conseguir botar pressão nos QBs adversários para retomar a bola. Agora, o que vai fazer com isso no ataque é que são elas. Exatamente. Muito bem, Wallace. Agora, para finalizar, vamos dar uma passada rápida nos nossos times, né? Como é que foi Baltimore Ravens, como é que foi Miami Dolphins, como é que foi New York Giants. Eu vou começar falando do Baltimore Ravens, já que o nosso patrão não está aqui hoje. Né? O que eu achei do Deixa eu só te cortar aqui, que ficou interessante aqui o chat. Ó. O Anderson chegou na hora aqui que nós estamos falando do Cleveland Browns. Coincidentemente, né? O Gabriel Varela elogiou, obviamente, depois da chegada do Anderson Brown, ele chegou e elogiou o draft do Cleveland Browns. Segundo ele ficou bolado de não pegar o Hunter ou o Carter também, né, que era o outro prospecto bem valorizado para o Cleveland Browns pegar, mas segundo ele tinha que adquirir valor no draft. E o seu Thiago está discordando dele profundamente, e agora, daqui a pouco, vai todo mundo se pegar nesse chat aqui. Quero ver. Muito bem, muito bem. Ah lá, o Anderson Tomás falando que o Baltimore draftando vagabundo. O cara tem o Deshaun Watson no roster dele e tem a pachorra de falar um negócio desse. É impressionante. Mas falando do Baltimore Ravens, não vou falar do vagabundo que o Anderson está falando aqui. Vou falar primeiro o seguinte. Historicamente, o Baltimore Ravens também é um time que drafta bem. Não costuma fazer besteira, às vezes vai um pouco no conservador, mas faz um bom trabalho. Né? O Eric DeCosta, eu adoro esse nome, o General Manager lá, é um cara que faz um bom serviço, ao contrário do meu General Manager. Né? O que você achou do draft do Baltimore Ravens? Vou te falar um ponto que eu gostei, pelo que eu li, porque de novo eu não acompanho o college,
Mas me falaram que esse tackle que eles pegaram no terceiro round, o Emer Jones, falou que também foi um steal. Falou que o cara é bom e o Ravens e caiu no colo dos Ravens. Mas esse é o meu ponto. O que você achou, Alisson, do draft de Baltimore Ravens? Bom trabalho? Esse era um dos prospectos que estava para Miami pegar, mas Miami optou por pegar primeiro um defensive tackle, né? Pegar primeiro um outro do outro lado da bola, né? Mas realmente Baltimore olhou para as necessidades do time, né? Não precisa de tanta gente assim para poder para as skill positions, né? Para as posições de talento, embora eu acho que eles vão penar um pouquinho com a substituição do Mark Andrews, né? O Andrews já está chegando naquela fase da carreira que o Tyrande já tomou pancada demais para poder ficar ali se degladiando com a defesa, e também já está naquela fase de que ele não consegue mais ter tanta consistência nos bloqueios para o backfield, o que é importante tanto para o Lamar Jackson agora quanto para o Derrick Henry. Então, acho que vão ter que buscar pelo menos alguém para desenvolver aí nessa free agency de tight end, né, ou fazer um outro esquema com esses OLs, né, com os tackles que draftou, para poder garantir um espaço para os suas principais armas, que são as pernas do Lamar Jackson e do Derrick Henry. Então, Baltimore tem essa renovação para fazer, e dentro até desse contexto, o técnico que eles draftaram está nesse prospecto de ser um grande talento e um cara que consegue liderar corridas, né? Que consegue chegar aí no segundo nível de defesa. Vamos ver se sai, né? Se sai isso do papel. Tomara, né? Muito bem. Agora vamos falar do Giants, né? Meu querido Giants, que foi de Abdul Carter na primeira. Gostei. Por quê? Porque agora, vamos ser honestos. O melhor atleta. Nem fez o combine. O Giants agora, pelo menos isso é um ponto que eu estou gostando esse ano já. O Giants está mandando o seguinte recado para a liga: nós seremos um time de defesa. Exatamente. É isso. Nós somos um time de defesa. Defesa forte e um tipo de defesa que eu gosto, que é defesa forte com a linha forte. Aquela linha que faz pressão, aquela linha que não deixa o jogo do adversário sair, aquela linha que atrapalha. E como eu sempre digo aqui, se a sua linha defensiva, não só o front seven, tá? Mas a sua linha defensiva, os 4 caras ali, ou 3 caras ali da frente, ou 4 se tiver um outside linebacker, né? Mas enfim. Se a galerinha da frente ali faz um bom trabalho, todo o trabalho do ataque fica prejudicado. Porque tudo que o ataque precisa fazer é atrapalhado pelo fato de que toda hora tem infiltração, toda hora tem pressão no QB, não abrem-se os gaps que precisam abrir para os running backs correrem. Então, eu acho que o trabalho do Giants, apesar dos pesares, foi um bom trabalho. Não só de trazer o Abdul Carter, né? Mas de demonstrar para a liga que, assim, olha, o nosso objetivo é constituir uma boa defesa. É isso. E eu acho que, assim, os críticos podem falar de alguma coisa, mas Thibodeau, Abdul Carter, Sexy Dex, meu amigo, Então, eu acho que eu vou ter alegria, pelo menos tem na uma parte galera aí defensiva que da tem que bola. ficar saudável, né, Magal? Tem uma galera aí que é de Isso vidro. aí a gente resolve, gente. Uma fisioterapia, uma bolsa de gelo, tranquilo. Ou então, porque quando o time não tá tramadol. muito bem, o cara também não fica querendo jogar, né? Vou chegar lá pra tomar pancada. Eu fico aqui minhas 3 semaninhas da recuperação. Quando o time tá bem, ele encurta aí, não, pera aí, eu fico só 10 dias aqui de molho porque eu quero jogar, né? Uma coisa que eu não gostei foi ter voltado para o primeiro round para pegar o Jackson Dart. Agora eu tô comprado no Jackson Dart porque eu sou assim, né? O Giants comprou, eu tô comprado junto. Né? Não penso no raciocínio, eu só vou junto. Eu achei que foi o melhor movimento do draft, o Magal, principalmente porque o Shadow Sanders tinha certeza que ele ia ser o draftado ali. Na hora que Não, nesse ponto subiu, sim, né? na hora que o Giants subiu para poder pegar a pick dele, uma segunda pick no primeiro round, o Shadow Sanders, que já tinha postado fotinho de chuteira do New York Giants, já estava hypado
para poder ir para lá e tal. Ele teve até certeza que ele estava lá no telão, ó, esperando a chamadinha. Esse momento deve ter sido muito maravilhoso. A hora que o Giants faz a troca, ele falou assim: é agora. Já Sou deve ter eu. pego o bonezinho lá no Ter dado a Legendary. cutucada, Já deve ter cutucou pego o aqui, ó. bonezinho lá. Cutucou o primo do lado, pá. É agora. Mas muito bem. E o seu Pois é. Miami, Wallace? O que você achou do seu Miami? Foi bem, não foi? Te deixou Então, feliz? falar que eu tô feliz com o draft de Miami é mentira, porque realmente achei que um ponto focal que deveria ter sido tratado não foi, que é a linha ofensiva de Miami por conta das decepções e das lesões que a gente tem tido nas últimas temporadas por conta da falta de proteção ao Tua, né? A gente pegou na segunda escolha só um guard, que aliás tem um nome bem bacana, de Savalier, que é parente da... Vamos combinar, ele é parente do Tua, pô. É havaiano também. É todo mundo parente naquela ilha. Então, pegou um parente do Tua lá, que pelo menos vai proteger ele bastante por conta de ser um cara grande e de Arizona, que tem tradição de produzir bons OLs. Mas não vou falar que eu não tô feliz, pelo menos com a primeira escolha de Miami, que é um defensive tackle para poder fazer para ali com o Zach Sealer, que é o Kenneth Grant, que é uma bola de boliche, é um cara que ali por dentro causa pressão. Achei também que esse era um ponto que Miami devia se preocupar, que é a pressão que não conseguiu gerar quase nenhuma para os QBs no ano passado, e aí nessa fase Miami foi bem. Pegou 2 DTs, pegou o Jordan Phillips depois na terceira escolha, o cara de Maryland. Então, acho que ali para trabalhar, e aí, infelizmente, acho que o Campbell não volta nessa temporada, já que o Miami já pegou 2 DTs para poder jogar. Tem o Jalen Phillips, então a gente já vai ter 4 ali, pelo menos os 2 calores, já com o Zach Sealer e o Jalen Phillips. A gente vai ter uma linha bem forte, que pressiona bem os quarterbacks. E aí, depois, Miami olhou para trás, né? Foi pegar um quarterback, foi pegar um safety, também por saber que vai precisar dessa galera lá atrás por conta das pressões que vai fazer. E aí, a galera também perdeu, o Javon Holland não volta, né, para esse ano, então perdeu gente, e Miami foi adereçar isso. Mas eu gostaria de ter visto mais, pelo menos mais um OL sendo draftado nesse draft do Miami. Eu gostei, cara, principalmente, aí no aleatório aqui, obviamente, né, etc., do nosso QB do Texas, o tal do Queen Ewers, né? Que tu precisa falar Ayers, né? Ewers, né? Que é E-W-E-R-S, o sobrenome dele. Nosso Ewers, que tem o seguinte etc. sobre ele. Ele foi colocado no videogame do EA Sports College do Futebol 2025, tanto no Standard quanto no Deluxe Edition. Tá vendo? Não é pouca bosta, né? Muita bosta. Meu Deus do céu. Muito bem, Wallace. Chega de falar de draft, que até o Ticas lá no Triângulo das Bermudas já deve estar enlouquecido de tanto que a gente está falando de draft. Agora vamos para o nosso forte, né? Qual que é o nosso forte? Fofoca, treta, confusão, né? Bagunça. Né? Então vamos pro treta, vamos pro nosso tretinha, gostoso demais. Bela vinheta essa, hein? Vai me desculpar. Muito bem, vamos começar falando dele. Ah, meu querido velhinho, Bill Belichick. Tá bem. Eita, Belichick. Vamos lá, pessoal. O que aconteceu? Tava lá o senhor Bill Belichick dando uma entrevista para a CBS, né, fazendo o seu serviço, quando, de repente, não mais que de repente, quem que aparece roubando a cena? A namorada.
A tal da Hudson. A Jennifer, que é o primeiro nome dela, né? Jennifer Hudson, isso mesmo. A Jennifer Hudson simplesmente começou a se meter na entrevista, dizendo o que ia ser dito, o que não ia ser dito, e com coisas assim, aparentemente tranquilas, do tipo, quando perguntaram como que eles se conheceram, ela se enfiou no meio e disse que não vai falar sobre esse assunto. Ah, era fácil. É uma palavra só, Tinder. Tudo bem. E aí, qual que é a fofoquinha que tá rolando? A fofoca que tá rolando é que já não é de hoje que as pessoas próximas ao Bill Belichick têm alertado o Bill Belichick sobre a namorada, que vamos lembrar aqui, não estou querendo usar de etarismo com ninguém, mas o Bill Belichick, com a sua vasta experiência de 73 anos, está namorando a Hudson, tem 24. Eu vou ser muito sincero, eu tô com 43. Eu não sei se eu teria paciência para namorar uma mulher de 24, com 43. Ele tá com 73. Né? Ele é 30 anos mais velho que eu. Mas ele tá lá com ela e ela tá dando o que falar. O que tem se comentado nos bastidores é que os amigos estão tentando dar aquele toque, mas estão dando um toque de leve, porque parece que o homem está completamente arriado, vendido, já assinou procuração dando plenos poderes para Jennifer Hudson, e a gente nem pode falar que ele vai acabar só com farrapos, porque no auge da carreira ele já usava farrapos, né? Então, mas essa entrevista foi muito criticada, né? Não só pela questão dela ter se metido, né? Mas porque as próprias pessoas da imprensa estavam dizendo que ela toda hora atrapalhava, né? Para quem não viu, esse é o tipo de entrevista que fica ali o Bill Belichick num banquinho, né? Aliás, diga-se de passagem, ele também estava de roupa rasgada nesse dia aí. O outro entrevistador no outro banquinho e eles ficam ali fazendo perguntas e dizem que dizem não, ela estava lá, né? A É Jennifer um Hudson estava provocações. É um tava, provocações da ela americana. ficava ali, ó, em torno, inclusive interrompendo. Olha que coisa maluca, interrompendo na câmera. Ainda bem que não era ao vivo, né? Então, assim, e o pior, né? O Bill Belichick não falava nada. Às vezes que ela interrompeu e disse que não ia falar sobre esse assunto, ele não falou nada. E meio que deixou quieto. Então, Aí, obviamente, né? Isso aí caiu na boca da galera de falar que o Bill Belichick não está mandando em casa. O que é muito impressionante, né? Considerando essa imagem que a gente tem do Bill Belichick de ser um cara linha dura, de cultura forte, né? E vamos lembrar que ele botou rédea curta em muito jogador vagabundo, né? A Jordan Hudson, obrigado aqui, o grande Thiago falou aqui, né? Jordan Hudson, Jennifer é a jurada do The Voice, é isso mesmo, é verdade. né? Então a Jordan, né? Parece, Wallace, que ela está funcionando como quase que uma assessoria de imprensa do Bill Belichick, dizendo o que pode ser dito, o que não pode ser dito, qual assunto pode, qual assunto não pode. E aí, Wallace, o que você acha dessa historinha? Eu antes de falar, já vou te dar minha opinião. Eu acho que isso aqui vai acabar em cachaça e boate azul. É isso. Vai acabar com o Bill Belichick enchendo a cara num boteco, depois que ela meteu o pé na bunda dele. Eu confesso que eu estou temendo, inclusive, pela saúde financeira dele. Porque do jeito que ele tá com essa mina aí, pra ele ter passado tudo pro nome, ter feito crediário no nome dela, no nome dele, né, pra comprar coisa pra ela, não custa nada não, cara. A situação tá preocupante. Ô, Magal, mas vamos combinar, né? Tá aqui a galera do chat que não me deixa mentir sozinho. Pô, não tem muito jeito não. Do Bill Belichick que mandava em marmanjo até, sei lá, as casas de nossas senhoras e nossos senhores, quem manda é a mulher mesmo. Então, isso aí não foge do script. O problema é ela se meter a assessora de imprensa. Porque ela podia ter combinado isso gentilmente antes com ele. Fala, tio Bill, seguinte, você não fala disso, 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 disso. Por favor, e tal. Só que tem aquela coisa. Né? Se ele permitiu que ela acompanhasse a entrevista por lá, talvez ele mesmo quisesse que essas interrupções rolassem. E que ele, constrangido de falar dos assuntos ou não querendo falar sobre os temas, colocasse nela, né? Que aí a imprensa vai para ela e fala assim: não, é ela que não deixou, é ela que. O Will Belichick não quer falar muito.
Ele não gosta de entrevista e ele não gosta de dar satisfação para ninguém, né? Agora tá tendo, porque ele tá na transição de carreira. Ele não tá, digamos, com a figura completamente hypada, e ele tá tendo que fazer esse jogo da imprensa que ele sempre detestou fazer. Até para comentar futebol, falar só sobre futebol na televisão, ele vai. Mas essa coisa do vida pessoal, de onde você passa as férias e tal, e isso ele já não, assim, ele cortava completamente quando ele era treinador do New England Patriots, e hoje em dia ele está tendo que se abrir um pouquinho mais porque ele está nesse meio midiático. Então ele virou uma personalidade midiática. E aí deve ter falado com ela assim, pô, vai lá na entrevista lá, que os caras vão me perguntar tal coisa assim, eu não quero ficar falando sobre isso não. E aí ela vai lá e entra de solo. Como um bom assessor de imprensa, eu sei que a cara da crise não pode ser o Bill Belichick, tem que ser a tal da Jordan Hudson. E ela cumpriu bem o papel. Exatamente. Lembrando, meus amigos, que ela é aquela mesma que ele conheceu num voo, conversando sobre lógica, que ele autografou o livro dela sobre lógica, né, e parece que eles ficaram conversando sobre lógica ao longo do voo, isso lá em 2021. Tá? Então, a ver, né? Espero que eles continuem com esse romance, não só porque eu quero ver o Bill Belichick feliz, que afinal de contas, né? Qual o problema? Né? Deixa ele ser feliz, mas cuidado aí, Belichick. Você não pode perder a sua identidade, meu querido. Você tem que. O relacionamento é uma parceria, não é uma relação de dominância. Cuidado para não estar num relacionamento tóxico, talvez até abusivo. Belichick, qualquer coisa, faz o sinal. Faz o sinal com a Avisa. mão. Tá? A gente está aqui para te ajudar e para te apoiar. Beleza? E a última tretinha, Wallace, essa a gente começou o episódio com ele, a gente vai terminar o episódio com ele, que foi a pegadinha do malandro, o trote do telefone que o Shadow Sanders tomou e que depois não, né? Logo foi descoberto de onde veio o vazamento. Quem que era? O filho adolescente. Eita, Atlanta Falcons não consegue, né, cara? Não consegue ser uma instituição séria. O filho O filho do maluco roubou o telefone. E aí, como o jovem é idiota. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, pessoal. Quando a gente fala que o jovem é idiota, não é uma coisa assim pejorativa, tá? É porque o cérebro do jovem ainda não está completamente formado. Então, o cérebro do jovem é uma manga verde, entendeu? Então é por isso. Aí o jovem tem a ideia: eu vou passar o trote pro cara no principal dia da vida dele. Até então, o dia mais importante da vida dele, concorda? Maluco, filho de jogador de futebol americano, filho de lenda. Constrói a carreira para o dia do draft, que vai determinar todo o curso da carreira dele profissional. Nesse dia, você resolve passar um trote pro cara. Mesmo eu não gostando muito do Shadow Sanders, mas brincadeira tem limite. E como o jovem é idiota, o cara não só satisfeito em fazer o trote, ele grava que está fazendo o trote e vaza no fundo do vídeo como se ninguém fosse fazer a conexão de que, opa, peraí, aquele moleque que tá ali no fundo não é o filho do cara do Falcons lá? É. E o telefone não é um telefone que ninguém tem, que só quem tem são as pessoas da liga? É. Então como é que vazou isso aí? E qual foi o resultado disso? O rapaz teve que fazer simplesmente um pedido de desculpas, que eu achei ridículo, eu achei pífio, eu achei patético. O que eu deveria ter feito? O que eu teria feito se eu fosse o pai desse rapaz? Você não achou bonito fazer o trote no cara? Você vai pedir desculpa para ele. Só que você não vai pedir desculpa em postzinho. Nós vamos embarcar num avião, nós vamos lá na casa do cara e nós vamos sentar eu, você, ele e o pai dele, os quatro, e aí sim você vai pedir desculpa. E eu vou gravar para as redes sociais. E eu vou gravar e você vai postar nas redes sociais. É isso que você vai fazer, meu garoto. Aí você senta lá na frente do Deion Sanders, completamente picolé das ideias, e pede desculpa falando que você deu um trote no filho dele. Aí sim teria sido uma coisa decente a ser feita. Mas não foi o que foi feito. Né? Foi só aquela nota de repúdio. Né? Me desculpe, não deveria. O moleque nem redigiu essa porra. Quem redigiu foi o assessor de imprensa. Isso aí Não, que chat GPT. Pois é. Não,
O assessor de imprensa recebeu a ordem, fez o chat GPT, foi aprovado e vida que segue. Wallace, na sua vasta experiência nessa área, o que você achou dessa confusão toda e principalmente da postura do time? Então, primeiro destacar o amadorismo, né, do Atlanta Falcons, que deixa exposto um Muito zoado, né? telefone, cara, um telefone que é impressionante, assim, é como se você deixasse exposto para quem quisesse ver o telefone do seu diretor de financeiro, seu gerente geral, sua né, executivos-chave da sua empresa, né? Talentos a serem recrutados. Por exemplo, se você vai numa outra empresa, você tem uma empresa, digamos, de trens, você vai recrutar o cara que faz as linhas da sua principal concorrente e você conseguiu o telefone particular dele porque o corporativo, obviamente, você vai ligar e o cara não vai atender. E aí você entrega simplesmente para um usuário, um troll, um troll da internet. E aí você não trata essa informação com o compliance que ela tem que ter. Aliás, compliance não existe no Atlanta Falcons, acabamos de ver, né? Porque se o filho do outro consegue ficar circulando por lá, pelos escritórios ou em casa, e o material É dele, bagunça, é né? bagunça. Consegue um telefone assim, aí, meu querido, não existe, né? Não existe informação. Nos e-mails corporativos, lá embaixo, vem assim, ó, esta informação foi classificada como sensível. Favor proceder com a máxima discrição e, caso de vazamento, o compliance deve ser acionado. No Focus não tem esse asterisco dos e-mails lá e não tem, ninguém nem sabe o que faz o compliance. Não O que consegue. muita empresa também, né? Isso posto, adorei o trote porque era no Shadow Sanders, que era dele. O draft todo, o Deion Sanders, pai desse menino, e ele, Shadow Sanders, fizeram questão que esse draft fosse sobre ele. Fosse o Conseguiu. draft do Shadow. Conseguiu. Conseguiu. Inclusive Parabéns. com um inesperado sidekick, uma inesperada plot twist, que ajuda um pouco a amenizar essa imagem do Shadow de arrogante e tal, até ele aparecer e dar a primeira entrevista. Depois, né, acaba isso tudo. Mas achei uma pitadinha final bem interessante nessa coisa do draft do Shadow Sanders. A gente não vai esquecer desse draft durante muito tempo, Jamais. inclusive porque o filho de um executivo da Atlanta Falcons deu uma zoada nele. Mais um aí. Antes da gente finalizar, Wallace, deixa eu só dar uma última passada aqui na galera do Instagram. O Sander Basket, o Eduardo Toletino, a Vicky Vieira, o Douglas Wade 58, o Caio Veder, Even Flow, o George McLovin, a Patrícia Nelly, o Marco Desidério e o RG Viana Anacleto. Obrigado aí, galera, pela presença. E é isso, né, Wallace? Chega, aqui, né? Ó, a Patrícia Neri acabou de falar pra gente que a gente tem que encerrar para poder ela receber Merece. o marido Vou até de exibir volta. aqui, ó. Como a gente é obediente e seu Bill Belichick lá do Triângulo das Bermudas tem que voltar para a esposa, a gente vai encerrar. Exatamente. Então, quero agradecer. Não, primeiro você, né, Wallace? Agradece aí seus comentários, recadinhos da paróquia. Ó, um beijo pra galera, para os alfaiates aí de plantão. Nós estamos entrando em contato daqui a pouquinho para poder cirzir calças. E agradecer você, Magal, por essa linda indumentária que estou trajando aqui, ganhei de aniversário. E falar para vocês, fiquem ligados, que quem sabe um dia o seu Chicas volta com mais 3 países independentes na Centro-América. Não, ele volta, é certeza. Se a gente volta quando ele voltar, se a gente permanece quando ele voltar, é que a gente não sabe. Essa é a grande incógnita, né? Principalmente depois de hoje, da bagunça que a gente aprontou aqui. Então, muito bem, meus amigos, quero agradecer a todos que participaram, que vieram, a galera do Apoia-se também, a galera que não é do Apoia-se, também conhecido como os Mão de Vaca, mas a gente gosta de vocês assim mesmo, tá? Apesar de vocês não quererem dar um lanche pra gente, mas tudo bem. E semana que vem a gente volta. De que jeito, Wallace? Será que a gente volta? Sei. Será que a gente não volta? Não sei. Né? Vamos ver. Como a gente não sabe se volta ou não, e como foi bem colocado aqui, eu não lembro quem falou,
que essa é uma edição de comemorador, de colecionador, né? Vamos finalizar essa com aquele que é uma das minhas vinhetas preferidas de encerramento, tá? Então, para você que ficou com a gente até aqui, principalmente a galera do YouTube, um abraço, valeu, Beijo. e segura essa vinheta de encerramento aí, que ela é maravilhosa. Beijos. Aqui é conhecido como a batata de Marechal. É a batata aqui, é batata sem miséria. Que a batata vai com frango, bacon, calabresa. Entendeu? O preço não é aquele preço que é abusivo. É um preço de 20, 25, dá para 4 pessoas comer. Você vê que uma de 40 é uma sacola. Entendeu? Vai mais de 3 quilos de batata. É uma coisa mais rápida, é um preço bom, que agrada todo mundo e todo mundo está comprando. A batata...